Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Educação e integração. Era uma linda manhã. O sol estava se pondo por trás de enormes nuvens negras e contra elas avistavam-se várias palmeiras altas e esguias. O rio ficara dourado e os longínquos morros estavam incandescentes com o pôr do sol. Soavam trovões, mas, em direção às montanhas, o céu estava limpo e azul. O gado voltava do pasto e um menino o conduzia de volta para casa. Ele não devia ter mais de 10 ou 12 anos e, embora tivesse passado o dia inteiro sozinho, estava cantando e, de vez em quando, golpeava de leve os animais que se afastavam ou que eram muito lentos. Ele sorriu e seu rosto escuro iluminou-se, movido pela curiosidade e, vagamente ansioso, parou e começou a fazer perguntas. Era um menino do povoado e não receberia educação escolar. Jamais seria capaz de escrever e ler, mas já sabia o que significava estar sozinho consigo mesmo. Ele não sabia que estava só. Isso provavelmente jamais lhe ocorrera, nem o deixava deprimido. Ele simplesmente estava sozinho e contente. Não estava contente com algo, simplesmente estava contente. Estar contente com algo é estar descontente. Buscar contentamento por meio de um relacionamento é viver com medo. O contentamento que depende de um relacionamento é somente gratificação. O contentamento é um estado de não dependência. Dependência sempre produz conflito e oposição. É necessário haver liberdade para estar contente. A liberdade é e sempre deve ser o princípio. Ela não é um fim, uma meta a ser alcançada. A pessoa jamais poderá ser livre no futuro. A liberdade futura não tem realidade, é apenas uma ideia. A realidade é o que é, e a consciência passiva do que é significa contentamento. O professor disse que ensinava há muitos anos, desde que terminara a faculdade, e tinha um grande número de meninos sob sua responsabilidade em uma das instituições governamentais. Ele preparava alunos que podiam passar nas provas, que era o que o governo e os pais queriam. Claro, havia meninos brilhantes que recebiam oportunidades especiais, ganhavam bolsas de estudo e assim por diante, mas a maioria deles era indiferente, obtusa, preguiçosa e um tanto levada. Havia aqueles que se tornavam notáveis em qualquer que fosse o campo que entrassem, mas apenas poucos tinham a chama criativa. Durante todos os anos que ele ensinou, os meninos brilhantes foram muito raros. De vez em quando, havia um que talvez tivesse a qualidade do brilhantismo, mas geralmente acontecia de ele também ser logo sufocado por seu ambiente. Como professor, ele visitara muitas partes do mundo para estudar essa questão do menino brilhante. Ocorria o mesmo em toda parte. Ele estava agora afastando-se da profissão do magistério, porque depois desses anos todos, estava bastante entristecido com a situação. Por mais bem educados que os meninos fossem, em geral eles acabavam se tornando um grupo estúpido. Alguns eram inteligentes ou decididos e alcançavam altas posições, mas por trás do filtro de seu prestígio e controle, eles eram tão insignificantes e cheios de ansiedade quanto os demais. O sistema educacional moderno é um fracasso.
pois produziu 2 guerras devastadoras e um sofrimento assombroso. Aprender a ler e escrever e adquirir técnicas variadas, que é o refinamento da memória, obviamente não é suficiente, pois isso produziu uma dor inexprimível. O que você considera que seja o objetivo final da educação? Não é produzir um indivíduo integrado? Se esse não for o objetivo da educação, então devemos ter clareza se o indivíduo existe para a sociedade ou se a sociedade existe para o indivíduo. Se a sociedade precisa do indivíduo e o usa para seus próprios objetivos, então não está preocupada com o refinamento de um ser humano integrado. O que ela quer é uma máquina eficiente, um cidadão adaptado e respeitável, e isso requer apenas integração muito superficial, desde que o indivíduo obedeça e esteja disposto a ser completamente condicionado. A sociedade o considerará útil e gastará tempo e dinheiro com ele. Mas, se a sociedade existe para o indivíduo, então ela precisa ajudar a libertá-lo de sua própria influência condicionadora. Ela deve educá-lo para se formar como um ser humano integrado. O que você quer dizer com ser humano integrado? Para responder a esta pergunta, é necessário abordá-la negativa e indiretamente. Não se pode considerar seu aspecto positivo. Não entendo o que quer dizer. Declarar positivamente o que é um ser humano integrado apenas cria um padrão, um molde, um exemplo que tentamos imitar. E a imitação de um padrão não é um indício de desintegração? Quando tentamos copiar um exemplo, pode haver integração? Certamente, a imitação é um processo de desintegração. E isso não é o que está acontecendo no mundo? Estamos todos nos tornando muito bons em reproduzir gravações, como se fôssemos discos. Repetimos o que supostas religiões nos ensinaram, ou o que o último líder político, econômico ou religioso disse. Aderimos a ideologias e frequentamos coletivamente comícios políticos. Há divertimento coletivo nos esportes. Há cultos coletivos. Há hipnose coletiva. Isso é um sinal de integração? Conformidade não é integração, é? Isso leva à própria questão fundamental da disciplina. Você é contra a disciplina? O que você quer dizer por disciplina? Existem muitas formas de disciplina. A disciplina na escola, a disciplina da cidadania, a disciplina do partido, as disciplinas social e religiosa e a disciplina autoimposta. A disciplina pode decorrer de uma autoridade interna ou externa. Fundamentalmente, a disciplina sugere algum tipo de conformidade, não é? É a conformidade a um ideal, a uma autoridade. É o aperfeiçoamento da resistência que, necessariamente, gera oposição. Resistência é oposição. A disciplina é um processo de isolamento, quer seja isolamento com um grupo particular ou o isolamento da resistência individual. A imitação é uma forma de resistência, não é? Você quer dizer que a disciplina destrói a integração? O que aconteceria se você não tivesse disciplina na escola? Não é mais importante entender o significado essencial da disciplina, em vez de tirar conclusões precipitadas ou adotar exemplos? Estamos tentando ver quais são os fatores de desintegração ou o que atrapalha a integração. A disciplina, no sentido de conformidade, resistência, oposição,
Conflito não é um dos fatores de desintegração porque nos conformamos, não apenas pela segurança física, mas também por conforto e segurança psicológicos. Consciente ou inconscientemente, o medo da insegurança cria conformidade tanto externa quanto interna. Todos nós precisamos ter algum tipo de segurança material, mas é o medo da insegurança psicológica que torna a segurança material impossível, a não ser para uns poucos. O medo é a base de toda a disciplina. O medo de não ser bem-sucedido, de ser punido, de não ganhar, e assim por diante. Disciplina é imitação, repressão, resistência, e quer ela seja consciente ou inconsciente, será resultado do medo. O medo não é um dos fatores da desintegração? Pelo que você substituiria a disciplina? Sem disciplina, haveria um caos ainda maior do que há agora. Não é necessário algum tipo de disciplina para a ação? Entender o falso como o falso, ver a verdade no falso e ver a verdade como a verdade é o princípio da inteligência. Não é uma questão de substituição. Você não pode substituir o medo por outra coisa. Se você o fizer, o medo ainda estará presente. Você pode ocultá-lo ou fugir dele, mas o medo permanecerá. O importante é a eliminação do medo, não a descoberta de um substituto. A disciplina, sob qualquer forma, seja ela qual for, nunca poderá produzir libertação do medo. O medo tem de ser observado, estudado, entendido. O medo não é uma abstração. Ele toma forma somente em relação a algo, e é esse relacionamento que tem de ser entendido. Entender não é resistir ou se opor. A disciplina, então, em seu sentido mais amplo e profundo, não é um fator de desintegração? O medo, com sua imitação e repressão resultantes, não é uma força de desintegração? Mas como alguém pode se libertar do medo em uma turma de vários alunos, a não ser que exista algum tipo de disciplina, ou, se preferir, medo? Como poderá haver ordem com poucos alunos e o tipo certo de educação? Isso, claro, não será possível enquanto o Estado estiver interessado em cidadãos produzidos em massa. O Estado prefere educação em massa. Os governantes não querem o incentivo ao descontentamento, pois suas posições logo seriam insustentáveis. O Estado controla a educação, intervém e condiciona a entidade humana para seus próprios objetivos. E o modo mais fácil de fazer isso é por meio do medo, da disciplina, do castigo e da recompensa. A libertação do medo é outro assunto. O medo tem de ser entendido, não combatido, reprimido ou sublimado. O problema da desintegração é bastante complexo, como todos os outros problemas humanos. O conflito não é outro fator de desintegração, mas o conflito é essencial, do contrário, estagnaríamos. Sem luta, não haveria progresso, nem avanço, nem cultura. Sem esforço, sem conflito, ainda seríamos selvagens. Talvez ainda o sejamos. Por que sempre tiramos conclusões precipitadas ou nos opomos quando algo novo é sugerido? Somos, obviamente, selvagens quando matamos milhares por uma ou outra causa, por nosso país. Matar outro ser humano é o cúmulo da selvageria.
Mas vamos prosseguir com aquilo que estávamos falando. O conflito não é um sinal de desintegração? O que você quer dizer por conflito? Conflito em todas as formas, entre marido e mulher, entre dois grupos de pessoas com ideias conflitantes, entre o que existe e a tradição, entre o que é e o ideal, o que deveria ser, o futuro. O conflito é uma luta interna e externa. No momento, há conflito em todos os diversos níveis de nossa existência, tanto nos conscientes quanto nos inconscientes. Nossa vida é uma série de conflitos, um campo de batalha. E para que nós chegamos à compreensão por meio da luta? Poderei entendê-lo se eu estiver em conflito com você? Para entender, é preciso haver certa quantidade de paz. A criação só pode acontecer na paz, na felicidade, não quando há conflito, luta. Nossa batalha constante é entre o que é e o que deveria ser, entre tese e antítese. Aceitamos esse conflito como inevitável, e o inevitável tornou-se a norma, a verdade, embora possa ser falso. O que é pode ser transformado pelo conflito com seu oposto? Eu sou isso, e ao lutar para ser aquilo que é o oposto, mudei isso? O oposto, a antítese, não é uma projeção modificada do que é? O oposto não tem sempre os elementos do próprio oposto? Pela comparação, há entendimento do que é? Qualquer conclusão sobre o que é não é um estorvo para o entendimento do que é? Se pretende entender algo, você não precisa observá-lo, estudá-lo. Você conseguirá estudá-lo francamente se tiver ideias pré-concebidas contra ou a favor disso. Se pretende entender seu filho, você não precisa estudá-lo sem se identificar com ele nem reprová-lo. Certamente, se você estiver em conflito com seu filho, não haverá entendimento dele. Então, o conflito é mesmo essencial ao entendimento? Há outro tipo de conflito, o conflito de aprender como fazer uma coisa, adquirir uma técnica. A pessoa talvez tenha uma visão intuitiva de algo, mas isso precisa tornar-se visível, e realizar isso é uma luta. Envolve grande dose de dificuldade e dor. Certa quantidade é verdade, mas a própria criação não é o meio. O meio não está separado do fim. O fim está de acordo com o meio. A expressão está de acordo com a criação. O estilo está de acordo com o que você tem a dizer. Se você tem algo a dizer, esse algo cria o próprio estilo. Mas, se o indivíduo for um mero técnico, então não haverá um problema vital. O conflito, em qualquer campo, é produtivo ao entendimento? Não há uma cadeia contínua de conflitos no esforço, na vontade de ser, de se tornar, seja isso positivo ou negativo? A causa do conflito não se torna o efeito, que por sua vez se torna a causa? Não há libertação do conflito até haver entendimento do que é. O que é jamais pode ser entendido pelo filtro da ideia. Deve ser abordado como uma coisa nova. Como o que é nunca está estático, a mente precisa não estar ligada ao conhecimento, a uma ideologia, a uma crença, a uma conclusão. Pela própria natureza, o conflito é separador, como toda oposição, e a exclusão, a separação, não é um fator de desintegração? Qualquer forma de poder, quer individual ou do Estado, qualquer esforço para se tornar mais ou menos,
é um processo de desintegração. Todas as ideias, crenças, sistemas de pensamento são separadores, excludentes. O esforço, o conflito, não pode, em qualquer circunstância, produzir entendimento, e então é um fator degenerador no indivíduo, assim como na sociedade. O que, então, é integração? Entendo mais ou menos quais são os fatores de desintegração, mas isso é apenas uma negação. Pela negação, não se pode chegar à integração. Posso saber o que está errado, o que não significa que eu saiba o que está certo. Certamente, quando o falso é visto como falso, o verdadeiro existe. Quando a pessoa está consciente dos fatores de degeneração, não apenas verbal, mas intimamente, não existe integração? A integração é estática, algo a ser obtido e liquidado? Não é possível chegar-se à integração. A chegada é a morte. Não é uma meta, um fim, mas um estado de ser. É uma coisa viva. E como pode uma coisa viva ser uma meta, um objetivo? O desejo de ser integrado não é diferente de qualquer outro desejo, e todos os desejos são causa de conflito. Quando não há conflito, há integração. A integração é um estado de atenção total. Não pode haver atenção total se houver esforço, conflito, resistência, concentração. Concentração é fixação. A concentração é um processo de separação, exclusão. E a atenção total não é possível quando há exclusão. Excluir é reduzir, e a redução jamais pode estar consciente da totalidade. A atenção total, inteira, não é possível quando há reprovação, justificação ou identificação, ou quando a mente está perturbada por conclusões, especulações, teorias. Só quando entendemos os obstáculos é que existe a liberdade. A liberdade é uma abstração para o homem na prisão, mas a observação atenta e passiva revela os obstáculos, e com a libertação desses, a integração toma forma.